Oiê, extraordinário dia, bora chegando minha gente, bora, quarta-feira, 15 de outubro de 2025, estamos aqui no nosso desafio de hoje, na nossa série Transforma Mente. Começamos uma nova série do Transforma Mente e hoje estamos aqui para darmos continuidade ao tema de como você disciplinar a sua mente, como você manter uma mente inabalável. Bora lá, bora encaminhar o aviãozinho, chamar a turminha aí, vamos chegar. Como vocês estão, gente? Tá tudo bem? Estão vendo que eu tô num cenário diferente hoje? Sem a Sara. Estou em Sorocaba, atendendo alguns clientes aqui desde ontem. Olha quem chegou aí, Sara, extraordinário dia, meu amor, tudo bem, filha? Bora mandar o aviãozinho. Acorda esse povo, fala que já estamos no ar, já estamos aqui ao vivo. Muito bem, gente. Ok, extraordinário dia, sejam bem-vindos. Só me sinaliza aí, por favor, se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, porque aqui não tá pegando direito a internet, eu preciso saber se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Me sinaliza aí, ok? Bora começar. Hoje vamos falar sobre como dominar os seus pensamentos antes que eles dominem você. Viu? Como que a gente pode dominar os nossos pensamentos antes que ele nos domine? Então, vamos entender um pouco desse tema hoje. Nosso texto está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Nós vamos ler aqui, então abra seu manual de instruções, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Diz assim o versículo 5 para nós nesta manhã: destruímos argumentos e toda pretensão que te levanta. A luz aqui não tá muito legal, deixa eu tentar ler melhor aqui, gente. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, todo pensamento ele deve tornar obediente a Cristo. Quem tem controlado o seu pensamento? Você ou o seu pensamento tem te controlado? Essa é a pergunta que ecoa nesta manhã. Você tem controlado os seus pensamentos ou permitido que eles te controlem? Eles estão te conduzindo para a paz
Ou eles estão te empurrando aí para o cansaço? O que está acontecendo na sua mente, no seu pensamento? A mente, gente, ela precisa ser dominada o tempo todo. Então aqui a palavra, ela é muito clara para nós quando ela fala com relação àquilo que a gente precisa controlar e não deixar a nossa mente nos controlar. E muitas pessoas estão cansadas, mas não por trabalhar demais, não por fazer muitas coisas. As pessoas estão cansadas por pensar demais e estão sentindo-se esgotadas, exatamente porque têm pensado muito e têm trazido esse cansaço. Então pensam em tudo que não podem controlar, em vez de entregar para Deus aquilo que realmente não depende deles. Então, quando a gente olha para esse ponto, no 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, é muito claro para nós: levamos cativo todo pensamento à obediência a Deus. Aquilo que você não pode controlar, ele precisa estar no controle do Senhor e não no seu controle. É externo. Por isso que as pessoas estão cansadas e sobrecarregadas. E hoje, no nosso tema de hoje, é entendermos como nós podemos dominar os nossos pensamentos antes que eles nos dominem. Então, como nós podemos fazer isso? Lembra da história de Elias? Elias, ele mesmo após ele viver um grande milagre, né? Elias viveu um grande milagre. Ele sucumbiu ao medo e à exaustão. Por quê? Porque ele perdeu o governo dos seus pensamentos e entrou na caverna. Ele literalmente fugiu de tudo. Entrou na caverna. Ele se deixou dominar pela voz do medo, pela voz da insegurança, esquecendo da voz de Deus, que o sustentava, que direcionava, que através da vida dele fazia milagres. Então veja, quem daqui já em algum momento já passou por situações em que você viveu um grande milagre, você viveu algo extraordinário com Deus e no dia seguinte você desmoronou, no dia seguinte você entristeceu, no dia seguinte seu coração ficou abatido, a sua mente ficou abatida, depois de ter vivido um grande milagre? Escreva aí para mim, porque eu confesso para você que eu já passei por isso. Porque em alguns momentos eu não conseguia controlar os meus pensamentos. E mesmo depois de ter feito algo incrível, vinha a exaustão. Então é muito importante que a gente entenda que pensamento que está governando a nossa mente. Qual é o pensamento que está governando a sua mente, a minha mente? Entende? Então sejam muito bem-vindos, quem já está chegando aí, Inês Domingos, tudo bem? Missionária Eliane, seja bem-vinda, Vanessa, sejam bem-vindos. Hoje é a nossa terceira live da série Transforma a Mente, da segunda série Transforma a Mente, e no nosso quadro dessa semana, no desafio dessa semana, nós estamos falando sobre como ter uma mente inabalável, como controlar os seus pensamentos, como ter uma disciplina mental, tá? E é essa disciplina mental que vai fazer com que garanta o seu sucesso. Ah lá, ó, a Inês já colocou aqui, ó, passamos por isso sempre. Pois é. E aí, não pode ser sempre, ela precisa gerar um aprendizado para que a gente entenda quais são os pensamentos que têm entrado na nossa mente depois de uma vitória, depois de ter realizado algo. Quais são os pensamentos que têm entrado e que têm, de fato, ali te paralisado. Então, muitas vezes, por exemplo, um empresário sobrecarregado, um líder pressionado, uma mulher que carrega o mundo nas costas, né? Resolve todos os problemas, uma pessoa sufocada por comparações ali, com medo, com receio. Todos precisam aprender a governar a mente antes de reagir à vida. É a mente que governa e não os pensamentos que vai te governar. Então, quem domina os seus pensamentos vai dominar as emoções e direcioná-las para resultados. Então, esse é o ponto crucial. E aí eu quero trazer para você 5 passos aqui para que você possa dominar os seus pensamentos à luz da palavra. 5 passos à luz da Bíblia. Mas antes, bora enviar um aviãozinho aí? Bora lá?
Bora enviar? Para quem tá chegando agora, né? Já falei mais cedo. Tô no cenário diferente aqui, né, gente? Hoje eu tô em Sorocaba atendendo os clientes desde ontem. Então tá numa correria aqui. Sarinha tá online aí com a gente hoje, ajudando. Ontem, várias pessoas já entraram na mentoria Código do Reino. Parabéns para você que foi determinado e já decidiu. Você que não conseguiu entrar, que mandou lá o direct, que não conseguiu entrar no link, minha equipe de suporte vai fazer contato com você hoje para poder avançar, porque as vagas já estão se esgotando e você precisa estar lá, tá bom? Então, e outra coisa, ao final dessa live a gente já evoluiu um pouquinho, né, gente? Temos um mapa mental sobre a live. Então, se você deseja também ter esse mapa de ontem e de hoje, manda lá no direct mapa que a gente encaminha para você, tá? Aí nós vamos te encaminhar. Então, 5 passos aí para você dominar os seus pensamentos à luz da palavra. Primeiro passo, reconheça o pensamento. Lá no livro, lá em 1 Reis, né, no capítulo 19, versículo 4, Elias, ele reconheceu o pensamento. Elias disse: basta, Senhor, tira minha vida. Gente, a pessoa quando ela tá em depressão, que ela fala que ela quer morrer, na verdade ela não quer morrer. Ela só quer que aquela dor suma dela. E como ela não sabe administrar aquela dor, como ela não sabe administrar aquela questão daqueles pensamentos que a tem tirado do foco, automaticamente o que ela faz? Ela pede para morrer. Foi exatamente isso que Elias fez. Senhor, chega, não aguento mais, pode tirar minha vida. Ele expressou o que ele estava sentindo. Ele expressou os pensamentos. Então, antes de vencer um pensamento, você precisa identificá-lo, você precisa nomeá-lo, dar nome. O que te aflige? É medo? É medo das circunstâncias? É culpa? É comparação? O que tem te afligido? É falta de fé? É incredulidade? É tudo isso que tem te afligido? Então, antes de qualquer situação, identifica o pensamento. Então, Elias, ele reconheceu o pensamento. Senhor, basta, não quero mais. Então, ele estava com medo, ele estava cansado, ele estava sobrecarregado. Então, o primeiro passo para você dominar os seus pensamentos é reconhecer e dar nome a eles, para você entender que emoção é essa que está expressando em você. O segundo passo para você dominar os seus pensamentos: confronte com a verdade. A gente falou isso várias vezes. Lembram de Jesus? Lembram de Jesus lá no deserto em jejum, 40 dias? O que acontece? Satanás veio várias vezes, por 3 vezes, oferecendo coisas para ele. E por que ele fez isso? Primeiro, porque Satanás conhecia a palavra. Como é que foi que Jesus venceu? Jesus também venceu em cima da palavra, respondendo com versículos bíblicos. Então, a gente precisa aprender a confrontar os nossos pensamentos negativos com a verdade bíblica, com a palavra. Então, quando vier os pensamentos, eu não consigo, não posso, né, para mim... Olha, gente, nós falamos sobre isso em lives anteriores. Lembra de Filipenses 4,13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, responda, confronta os pensamentos negativos com uma verdade na palavra. Ok? Então, esse é o segundo passo para você conseguir dominar os seus pensamentos, governar os seus pensamentos. Primeiro passo, reconheça o pensamento. Segundo, confronte com a verdade. Oi, Marleide, extraordinário dia. Selma, sejam todas muito bem-vindas. Então, terceiro, como que a gente pode controlar, dominar, governar os nossos pensamentos? Terceiro, submeta o seu pensamento a Cristo. O que é submeter o seu pensamento a Cristo? Fazer exatamente o que a gente leu aqui na palavra. Leve o pensamento cativo a Cristo. O apóstolo Paulo, ele ensina isso aqui pra gente em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Ele nos ensina a levar o nosso pensamento cativo à obediência a Deus.
Isso significa que a gente não vai deixar o pensamento de lado. A gente pode pensar, mas a gente vai passar a dominá-lo. A gente vai passar a governá-lo. Então, é decidir entregar para Deus. É decidir em oração. Senhor, eu entrego esse pensamento para o Senhor. Eu entrego esse medo, eu entrego essa angústia. Eu entrego essa incredulidade para o Senhor. Então, é decisão. É decidir para que o Senhor seja o representante de todos os seus atos, para que o Senhor esteja à frente de todos os seus atos, te representando. Então é entregar para o Senhor, ok? Então primeiro, olha só, reconheça o pensamento. Segundo, confronte com a verdade. E terceiro, submeta o pensamento a Cristo, leve ele cativo a Cristo, ok? Quarto passo, para que você consiga dominar os seus pensamentos. Substitua esses pensamentos negativos pelo eterno. Então, qual é o pensamento que você tem aí negativo e que você precisa substituí-lo pelo eterno? Davi, ele dizia para si mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? Então ele perguntava: ó minha alma, por que estás abatida? Espero em Deus. Então olha só o que ele fazia. Reconhecia que a sua alma estava abatida e dizia: espero em Deus. Então, quando a gente substitui o pensamento negativo por aquele eterno, por quem a gente espera, por quem a gente sabe que tem a verdade a nosso respeito, automaticamente você vai absorvendo uma paz no seu coração. Você vai adquirindo uma paz. Isso tá fazendo sentido para você? Fala aí para mim, tá fazendo sentido para você? Sim ou não? Escreve aí, participa. Quero ver se você está acordada. E quinto e último passo para você dominar o seu pensamento. Pratique o foco da gratidão, né? Pratique o foco na gratidão. Gente, é importante demais, vocês não tem como você pegar um caderninho, escreva aí. Lá na nossa mentoria Código do Reino, nós vamos ensinar para você um método de uma ferramenta que a gente tem de como você pode escrever todos os dias inúmeras gratidão para Deus, inúmeras gratidão naquele dia. Então, como que você pode escrever todos os dias? E aí é bem interessante porque você vai conseguindo ir numa crescente até se tornar 100 gratidões diariamente. Você vai ver, quem entrar para nossa mentoria Código do Reino, como é que vai funcionar a mentoria Código do Reino? Gente, ela começa semana que vem. Você vai ter comigo um encontro por semana. Um encontro por semana via Zoom, onde você vai poder conversar melhor comigo, expor as suas necessidades, as suas dificuldades. E ali você vai receber orientações, você vai receber ferramentas, você vai receber técnicas comprovadas cientificamente, que são aplicadas nos meus mentorados, já foi aplicada na minha vida, continuo aplicando para a gente continuar avançando. Você vai receber esse direcionamento direto comigo, via Zoom, online, ao vivo, para que você possa avançar. Você vai terminar 2025 em outro nível e vai entrar 2026 com projetos, vai entrar 2026 com um cronograma de ações. Você vai ser outra pessoa para impactar outras pessoas, para ser um farol de luz na vida das outras pessoas. Então a mentoria Código do Reino, ela foi lançada para você. Ela foi lançada para a sua necessidade, para te atender. Muita gente me mandando direct, perguntando, me pedindo instruções, né, do que fazer na vida e tal, e Deus me tocou. Então, gente, ela é praticamente gratuita, é uma taxa que você vai pagar simbólica, e aí você vai receber o link, vai estar num grupo de WhatsApp conosco e vai fazer parte desse acompanhamento semanal, uma vez na semana. Então tá incrível esse conteúdo. E aí você vai receber como é que a gente vai praticar essa gratidão, como que a gente utiliza a gratidão como um dos passos para dominar a nossa mente. E às vezes você pensa, não tenho nada para agradecer. Você que pensa, só de você estar acordado, só de estar aqui na live, você tem muito para agradecer, tá? Então a Inês colocou aqui, ó, Deus sabe tudo e tem o controle. Essa é a verdade absoluta. Amém, amém, amém.
Tudo mudando na minha vida, uma vez que estou entendendo o tempo de Deus na minha vida. Perfeito, perfeito. Os pensamentos, gente, nossa, eles são como cavalos selvagens. Entende? O cavalo selvagem, se você não os doma, os cavalos, o que vai acontecer? Eles é que vão domar você. Então, eles é que vão te arrastar para o caos. Então, a gente precisa ter essa certeza de como nós estamos conduzindo o nosso pensamento. Porque quando nós somos guiados por Deus, quem nos conduz é Deus, num propósito, numa firmeza, numa paz, a paz que excede todo o entendimento, é Ele que nos conduz. Ok? Então, para a gente encerrar a nossa live de hoje, eu quero trazer aqui para você o desafio desse dia. Qual que é o desafio do dia de hoje? Toda vez que vier um pensamento negativo na sua mente, você vai declarar em voz alta. Não é no pensamento, não, em voz alta. Minha mente é guiada por Cristo, não pelas circunstâncias. Você pode escrever aí? Minha mente é guiada por Cristo e não pelas circunstâncias. Escreva aqui para mim, por favor. Então, toda vez que vier esse pensamento negativo que te trava, pensamento de medo, de insegurança, de incredulidade, de comparação, de autossabotagem, de procrastinação, de crença de incapacidade, meu Deus, a gente vai falar disso, gente, na mentoria Código do Reino. Tem muita gente que tem muita crença de incapacidade, crença de não merecimento, e por isso elas não compram nada para si, mas compram para os outros, porque elas acham que ela não merece, por exemplo. Crença de incapacidade, elas não frequentam determinados lugares, elas não vão até determinados lugares, não acessam, não expande a mente. Você vai entender isso, que é crença de incapacidade, tá? Então, na nossa mentoria Código do Reino, eu quero você lá, você que ainda não fez, não deixe para a última hora, já avança, pede o link no direct para você concluir a sua inscrição, tá? E já entrar pro nosso grupo do WhatsApp, ok? Então vamos lá, digita aí a frase que você vai falar todas as vezes que vier um pensamento negativo. Digita aí, fala: minha mente é guiada por Cristo, não pelas circunstâncias. Bora lá, quero ver você escrevendo aí. Minha mente é guiada por Cristo e não pelas circunstâncias. Minha mente é guiada por Cristo e não pelas circunstâncias. Eu também vou escrever aqui e eu declaro isso. Minha mente é guiada. Eu declaro isso na minha vida, em nome de Jesus. É guiada por Cristo. E não pelas circunstâncias. Não pelas circunstâncias, não por aquilo que estão falando, não pelas situações, não. Quem guia minha mente é Cristo, eu sou direcionada por Ele, Ele é que está guiando os meus passos, Ele é que sabe qual é o alvo que eu preciso acertar, e é isso, ponto final, entende? Começa a falar isso pra você, isso aí, Marleide, isso mesmo, minha mente é guiada por Cristo e não pelas circunstâncias. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar, minha gente? Vamos orar? Vamos declarar que esse dia será guiado pelo Senhor nas nossas vidas. Vamos declarar que o Senhor é aquele que conduz os nossos pensamentos, que os nossos pensamentos estão cativos em Deus, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos aí, curva sua cabeça, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por mais um dia, meu Deus, nesta quarta-feira, 15 de outubro de 2025. Obrigado, Senhor, por tudo que estamos vivendo, por tudo que já vivemos e por tudo que ainda vamos viver. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será eternamente, meu Pai. Por isso nós te honramos nesta manhã, pela oportunidade de continuarmos a fazer e a cumprir o nosso propósito, pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade desse ar que estamos respirando. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque nós acordamos nesta manhã, muitos não tiveram a oportunidade de acordar, muitos encerraram a sua jornada nessa terra, mas a nossa ainda continua. Nós te agradecemos pela saúde, te agradecemos pela voz, te agradecemos, meu Deus, pelas ações, te agradecemos
agradecemos pelas oportunidades, nós te agradecemos por todas as portas abertas, meu Pai, te agradecemos por todo o direcionamento, te agradecemos por esse quadro Transforma a Mente, que tem transformado a cada dia a nossa mente, te agradecemos por toda a palavra que o Senhor tem trazido nesse devocional todas as manhãs, te agradecemos pelo ânimo, Senhor, te agradecemos pela esperança que o Senhor tem trazido e colocado nos nossos corações, por todo o direcionamento, meu Pai, te agradecemos por esse recurso do Instagram de existir, onde nós podemos alcançar mais pessoas, onde nós podemos cumprir o nosso papel, o nosso propósito. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é grande em nossas vidas, o Senhor é aquele que nos direciona, o Senhor é aquele, meu Pai, que nos repreende, o Senhor é aquele que nos corrige quando necessário, o Senhor é aquele, meu Deus, que nos sustenta em meio ao sufoco, o Senhor é aquele, meu Deus, que nos direciona a cada passo, a cada momento. É por isso que nós te agradecemos nesta manhã, Senhor, e nós queremos clamar a Ti, para que o Senhor possa sondar o nosso coração, não deixar a nossa alma batida, assim como disse o salmista, o Davi, meu Pai, Senhor, porque estás abatido a minha alma, espero em Ti, que nós possamos esperar no Senhor e que a nossa alma não fique abatida. Eu te peço, Senhor, para cada um que está aqui nesta manhã assistindo essa live, que o Senhor venha de encontro com a necessidade dele, vai retirando todo o medo, todo o pensamento de medo, todo o pensamento de insegurança, Senhor, vai retirando todo o pensamento de comparação, todo o pensamento de crença de incapacidade, de não merecimento. Meu Deus, retira esse pensamento, meu Pai, para que o teu filho e a tua filha avance e cumpra o teu querer, cumpra o teu propósito, cumpra o teu chamado, Senhor, aqui nessa terra, meu Pai. Senhor, ajude, Senhor, a cada um que está aqui a resolver todos os conflitos, sejam familiares, seja conflitos profissionais, seja conflitos de relacionamento interpessoal, seja conflitos, meu Deus, no mundo empresarial. Dê sabedoria, Jesus, a cada um, controle as emoções, entra, Senhor, com a paz que excede todo o entendimento neste coração, domando, Senhor, todo o nervosismo, toda a raiva, toda a angústia. Meu Deus, que o teu filho e a tua filha saiba dar nome àquele pensamento, para que tudo seja resolvido, Pai, conforme aquilo que o Senhor direcionar. Que os nossos pensamentos sejam guiados pela tua verdade, que os nossos pensamentos sejam guiados, meu Deus, não pelo medo, não pela insegurança, mas sim por aquilo que a tua palavra fala, por aquilo que a tua palavra nos direciona, Senhor. Dai-nos discernimento para substituir, meu Deus, qualquer pensamento negativo, que é uma mentira de Satanás, pela tua verdade, pela tua palavra. Dai-nos discernimento, em nome de Jesus, ó Pai, e que a paz, que excede todo o entendimento, esteja com cada um aqui, nesta manhã, nesse dia, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, meu Deus, e já te agradecemos, crendo na tua vitória, crendo na nossa vitória, nós já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Isso. Coloque amém aí. Vamos confirmar essa oração. Glória a Deus. Isso. Minha mente é guiada por Cristo. Exatamente. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família. Estaremos de volta amanhã, aqui às 5h59. 5h59. Se você quiser o mapa mental dessa live de hoje, só responder lá nos stories. Vou compartilhar já essa live aqui, vou colocar nos stories, escreva lá, responda mapa, que eu te encaminho, a gente encaminha para você. E se você está preparado e acredita que é hora de virar a chave, é hora de mudar o cenário da sua vida, você deve estar na mentoria Código do Reino. Então, solicite lá, fala, eu quero participar da mentoria Código do Reino. E eu tenho certeza que vai ser uma mudança na sua vida aí, tá bom? Um beijo, fica com Deus, viu, gente? Até amanhã às 5h59. Tchau, tchau.